Então, vamos começar a aula de hoje. Então, estamos estudando integração numérica. Essa aqui é a segunda aula, né, sobre integração numérica. E que, pelo próprio nome, o que estamos querendo fazer aqui é obter aproximação, mas aproximações numéricas para o valor de integrais. Então, ali na fórmula, o que a gente viu na aula anterior foi a fórmula dos trapézios, tá? E a ideia dele é bem simples, né? Deixa eu só. Então, a ideia dele era... Opa. A ideia da fórmula dos trapézios era assim. Que a gente, na última aula a gente desenvolveu essa ideia dos trapézios, chegou até uma fórmula, mas o que é sempre importante, o que sempre vai ajudar vocês, é sempre vocês guardar qual que era a ideia, né? Porque se vocês têm a ideia, vocês não precisam ficar lembrando de formulinhas, coisas parecidas. E no caso dos trapézios, a ideia é bem simples, né? Porque na ideia dos trapézios, você tinha lá uma função dessa forma, e a ideia dos trapézios era simplesmente você considerar. Então aqui você tem os trapézios. Então aqui você tinha um gráfico da sua função f, que você queria saber a integral dessa função no intervalo AB. E aí, né, a gente relembrou bastante o que a gente tinha visto lá em cálculo 1, que fazer a integral dessa função aqui no intervalo AB é encontrar o valor dessa área que fica abaixo do gráfico da f e acima do eixo x. Tudo bem? Nesse caso tem essa interpretação bem simples. Aí o que a fórmula do trapézio fazia de forma bem simples? Ele pegava o primeiro ponto A e o valor dela f de A, e o último ponto B, f de B. Você fazia o quê? Você passava uma reta aqui, ligando esses dois pontos. Você passava uma reta ligando esses dois pontos. E a ideia é que agora você trocava o valor da integral, né? Trocava no sentido assim, você aproximava o valor da integral pelo valor do trapézio, né? De lados f de A, esse lado aqui é f de B, e aqui essa altura que era o B menos A, né? E aí, pela fórmula de trapézio, que a gente aprendeu já há um bom tempo, né? Seria então o quê? A soma dos lados, né? A soma dos lados, né? A soma dos comprimentos dos lados, né? Então, esse comprimento aqui que tá, esse azul tracejado é f de A, esse comprimento aqui é f de B, aí você multiplicava pela altura do trapézio, né? Que nesse caso é o B menos A, depois dividia por 2, tá? Então, esse que era a regra dos trapézios, regra dos trapézios simples, tudo bem? Então, a ideia era essa, você pega, sempre imagina, para facilitar, né, a intuição, sempre imagina, então, a função é positiva, tem um gráfico dessa forma, e o que você faz, você troca o valor da integral dela, né, que seria a área abaixo da curva da função e acima do eixo x. Então, como área, né, você pode pensar que tem um negócio, tem uma parte curvada aqui e tal, calcular a área dela, você realmente precisa da integral. Mas você pode aproximar ela para uma figura geométrica, que é o trapézio, que te dá uma aproximação da área, tá? Então, claro, sendo uma aproximação, você vai cometer alguns erros, né? Inclusive, a gente viu uma fórmula de como é que era o erro que a gente cometia nessa aproximação, tá? E depois disso a gente viu uma coisa um pouquinho mais sofisticada, mas que a ideia acabava sendo quase que a mesma, né? Que você fazia era o seguinte: você olhava assim, fazer esse trapézio aqui no intervalo inteiro, você cometia um erro que em alguns casos pode ser grande. Então, qual que era a outra ideia? Que era a ideia dos trapézios repetidos, que você dividia o intervalo, tá? Dividia o intervalo em mais pontos. Tudo bem? Dividia o intervalo em mais pontos. E o que você fazia? A ideia era que, em vez de você considerar esse trapézio inteiro, você considerava vários trapézios, tá? Em cada um desses segmentos de intervalo, você considerava uma regra do trapézio em cada um desses pontos, né?
Da onde que vem isso? Isso vem daquela ideia que, assim, se você o C, se o ponto C tá no intervalo AB, então fazer a integral de A a B de f de x dx é a mesma coisa que você fazer a integral de A até o ponto C de f de x dx mais a integral de C a B de f de x dx, tá? Então, usando essa ideia, o que você faz? Você pega o intervalo aqui AB, que é o valor da integral que você quer calcular, você quebra ele em vários pedacinhos, vários intervalos, tudo bem? Você quebra vários intervalos, aí o que você faz? Você calcula a integral em cada um desses intervalos e faz a soma, tudo bem? Então o resultado acaba dando igual ao integral que você queria calcular originalmente. Só que aí para cada um desses integrandos aqui, você aplica a regra do trapézio, tá? Então, em particular, você vai ter o que é conhecido como regra dos trapézios repetidas, né? E lá a gente conseguiu até achar uma fórmula, porque se você supõe que esses intervalos aqui, opa, você supõe que esses intervalos aqui têm todos os mesmos tamanhos, né? Então, para facilitar, você supunha que cada um desses intervalos tem o mesmo tamanho. Então daria que a integral de A a B de f de x dx é aproximado pela somatória, né? Era o h sobre 2 multiplicado por f de A mais f de x0, né, no caso, mais duas vezes o somatório do f de xg para ir igual a 1 até n menos 1 mais o f de x n. Tudo bem? Mas assim, a gente chegou nessa essa fórmula lá no final da aula. Mas de novo, como que eu gosto bem de. É sempre bom salientar, né? Lembra da ideia, né? Então, se você tiver que aplicar uma regra trapézio e você tem que fazer em 3 pontos, então lembra que simplesmente você vai pegar, vai fazer. Então, 3 pontos seria colocar mais de um ponto aqui no meio. Então, você vai fazer calcular uma área de um trapézio desse lado de cá e calcular uma área de um trapézio desse lado de cá. Tudo bem? Então você não precisa necessariamente ficar lembrando dessa forma, só lembra da ideia, tá? Tá, então isso aqui é basicamente o resuminho que do que a gente viu na aula passada, né? Que era usar a regra dos trapézios. Então, regra dos trapézios simples, pelo próprio nome, né? Você só se importa com f de A e com f de B. Depois que você tem esses valores, é só fazer o f de A mais f de B, multiplicar pelo comprimento do intervalo e dividir por 2. Se você quer fazer um pouquinho mais sofisticado, né? Você vai dividir seus intervalos em várias partes. Em cada uma das partes, aplicar essa regra do trapézio. No final, você soma tudo que você tem uma aproximação para sua integral. Tudo bem? Então era isso. Tá legal. E como é que a gente. Então, essa era a ideia do trapézio, era a ideia simples. Como é que a gente tenta começar a melhorar um pouco mais esses resultados? Primeira coisa é assim: que reta passando por 2 pontos, né? No caso, o AF de A e BF de B, quando você tem uma reta que passa por esse ponto, essa reta é necessariamente o polinômio interpolador. Ó, aqui a gente tinha o valor da F de A e BF de B, e a gente passou aqui uma reta, né? Dizendo que isso aí, a gente passou essa reta para considerar o trapézio, tudo bem? Essa reta que liga esse ponto AF de A até o BF de B, ele é o polinômio interpolador dessa tabelinha que está aqui. Tudo bem?
tá? Em outras palavras, como você pode ver isso aqui, esse processo que a gente fez, você pode pensar da seguinte maneira, principalmente nesse caso simples, a gente fez assim, a gente trocou a integral da função f, aproximou, na verdade, né, a integral da função f pela integral do polinômio interpolador da função f nesses dois pontos, tudo bem? Então, a gente fez o seguinte, a gente fez que a integral de f de x, a gente aproximou pela integral do polinômio de grau 1, onde esse polinômio de grau 1 é o quê? É o polinômio interpolador da função f nos pontos A e B, tudo bem? E por que isso aqui é verdade? Porque essa área do trapézio, ou seja, essa área é a área do gráfico da função da reta que está escrito aqui em vermelha, é na verdade a integral da função P1 de x, tudo bem? Tá? Então calcular essa área do trapézio aqui, ó, é a mesma coisa que você está dizendo que você está calculando a integral dessa função, dessa reta vermelha aqui, tudo bem? A mesma coisa. Porque de fato é a área debaixo da curva, né? Então a área debaixo da curva da função da reta vermelha é a área do trapézio, tá? Então a gente calcula a área do trapézio, que é justamente a integral do polinômio interpolador de grau menor ou igual a 1 da função f calculado nos pontos A, B. Tudo bem? Então, a ideia por trás da regra do trapézio era pega a função f, olha os seus pontos extremos A e B, legal. Aí depois você faz o quê? Você pega o polinômio interpolador nesses dois pontos, nos pontos A e B. Como você só está pegando dois pontos, esse polinômio interpolador vai ser uma reta. Depois disso, aproxima o valor da integral pelo valor da integral do polinômio interpolador de grau menor ou igual a 1. Tudo bem? Então, por isso que tem essa noção de que a fórmula dos trapézios, a gente usa o quê? O polinômio interpolador de grau, que eu coloquei 1, mas polinômio interpolador de grau menor ou igual a 1. Mas aí você pode começar a se perguntar, né? No último tópico que a gente viu a interpolação polinomial. Em particular, lá vimos interpolação polinomial de vários graus, né? Aí você pode ter o seguinte argumento, né? Se a fórmula do trapézio, a gente, de certa forma, relacionou a função f com um polinômio de grau menor ou igual a 1, por que não fazer isso com um polinômio de grau um pouquinho maior? Tudo bem? Por que não fazer com um polinômio de grau um pouquinho maior, né? Por exemplo, por que não fazer com um polinômio de grau menor ou igual a 2, ou menor ou igual a 3, ou menor ou igual a 4? Porque, intuitivamente, cada vez que você vai aumentando o grau do polinômio, assim, idealmente, o valor, esse polinômio vai se aproximar cada vez mais da sua função f. Tudo bem? Idealmente, tá? Isso não necessariamente ocorre, mas, assim, intuitivamente teria uma ideia indo mais ou menos nessa direção, né? Porque cada vez que você vai aumentando o grau do polinômio, esse polinômio vai ficando mais próximo da função f. Tá? Isso é intuitivamente, tá? Só abrindo parênteses que, na verdade, há exemplos de que isso não é verdade. Tá? À medida que você vai aumentando o grau do polinômio, pode ser que o polinômio que você vai obtendo começa a divergir da sua função original e divergir de forma bastante. Tá? Acho que isso que é conhecido como o fenômeno de Runge. Bom, mas enfim, aqui então a ideia a gente aproximou a função f por reta, né? Então você vai cometer algum erro. Então você pode querer ali tentar fazer essa aproximação para o polinômio de grau um pouquinho maior, né? Com a esperança de que a integral vai ficar um pouquinho mais próximo do valor da integral real. Tá? Isso que a gente vai fazer hoje. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente só vai dar um passo a mais, que é assim, que é o conhecido como fórmula de Simpson. O que a fórmula de Simpson vai fazer?
A gente vai usar aqui polinômio interpolador de grau 2. Tudo bem? Então, na aula passada, a gente usou o polinômio interpolador de grau 1. Aqui a gente usa, no que é conhecido como fórmula de Simpson, a gente vai usar o polinômio interpolador de grau 2. Tudo bem? Tudo bem, então, só para deixar um pouco mais visual o que a gente está falando, então a gente tinha aqui... Então a gente tem essa função aqui, a nossa tem uma função que está representada aqui pela essa curva... pela curva vermelha. A gente quer calcular a integral dessa função, que corresponde, na verdade, a calcular essa área que está aqui em vermelho. Tudo bem? O que a gente faz no fórmula do trapézio, então aqui você vai aqui nesse ponto, né? Que ele seria o ponto inicial com o valor da f no ponto inicial, e depois você vai aqui no ponto finalzinho, ó, que é o ponto final do intervalo, e ponto final e o valor da f no ponto final. Você passa uma reta aí. Você passa uma reta, e o que você faz? Você aproxima toda aquela área vermelha que está aqui atrás pela área do trapézio, que é determinada por essa retinha aqui azul. Bem? Onde essa reta azul é justamente o polinômio interpolador de grau menor ou igual a 1. No caso aqui é de grau 1, né? Que é uma reta. Uma reta com inclinação. Tudo bem? Então você trocou que a gente fez na aula passada, a gente trocou a área vermelha, a gente trocou por essa área roxa. Tudo bem? Claro que você vai ter erro, né? E aqui nesse caso é um erro até um pouco razoável. O que a gente quer fazer agora? Vamos trocar essa reta aqui. Vamos trocar essa reta por uma coisa do tipo parabólica, tudo bem? Ou seja, que envolva algum x ao quadrado. E aí vamos ver se essa integral vai melhorar. Tá? Legal. Então, isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer primeiro uma forma de Simpson e vai usar o polinômio interpolador de grau 2. Aí só, lembrando da aula de interpolação. Para eu fazer um polinômio interpolador de grau 2, de quantos pontos eu preciso? Né? Que é até fácil lembrar quando a gente fez a demonstração daquele teorema que a gente obtinha um sistema linear, né? Então, você quer fazer determinar um polinômio interpolador de grau 2, você vai precisar de quantos pontos? Para o polinômio interpolador de grau menor ou igual a 1, 2 pontos bastam. Para o polinômio interpolador de grau 2, você vai precisar de quanto? De 3, né? Porque você vai precisar determinar o coeficiente, o coeficiente do monômio que tem grau 0, depois o que tem um grau 1 e o grau 2. Tá? Então você precisa de 3 pontos. Né? 2 deles já são dados, né? Que a gente não precisa... O que a gente vai fazer é o seguinte, antes de passar lá para a definição formal, então aqui você vai ter o x, aqui o y, aqui você vai ter a nossa função... Opa. Aqui você vai ter a nossa função, tal. O que a gente vai fazer? Ó, 2 pontos já são dados, né? Que é o A e o B. A gente não vai querer mudar isso. Só que a gente precisa de mais um ponto, tá? A gente precisa de mais um ponto para determinar um polinômio de grau menor ou igual a 2. Aí o que acontece? Para a gente não... A gente poderia escolher qualquer ponto aqui, tudo bem? Mas só para facilitar um pouco as ideias, a gente escolhe um ponto que está aqui no meio, né? Vou escolher o ponto M que está aqui no meio. Tudo bem? E o M vai ser um ponto que vai estar entre A e B e vai estar exatamente no meio. Por isso que eu estou escrevendo ele como M. Tudo bem? Tá bom? A gente fez isso, tá? Então agora tem um A, tem o M e tem um B. O que essa fórmula de Simpson, né? Ou regra de Simpson, simples.
pega esse ponto A e o f de A, pega o M e o f de M, pega o B e o f de B, obter um polinômio interpolador, nesse caso vai ser um polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2, tudo bem? Integra esse polinômio interpolador no intervalo AB. Legal? Integrou, o valor que você obteve vai ser uma aproximação para o valor da integral que você quer. Então, o fluxograma é mais ou menos assim. Você pegou lá, você fez a tabela, a função tabelada, no ponto A, no ponto M e no ponto B. Então, você obteve o valor no f de A, no f de M, no f de B, tá? Então, você obteve agora uma função tabelada. Função tabelada, a gente lembra das nossas aulas de polinômio interpolador, que a gente consegue achar o quê? Um polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2. Legal? Fazendo interpolação. Tanto faz, se você faz por sistema linear, por Lagrange, pelo método de Newton, sempre vai dar o mesmo polinômio. Tá? Depois disso, o que a gente faz? Pega esse polinômio e integra ele. Aí, e assim, o detalhe, por que a gente fica fazendo essa aproximação para o polinômio? Porque polinômio, em teoria, é fácil de calcular, né? Porque a integral de x elevado a, sei lá, n é sempre da forma x de n mais 1 dividido por n mais 1, né? Então, integral de polinômios acaba sendo sempre fácil, em teoria, é mais fácil de calcular, tá? Por isso que a gente está meio que usando os polinômios para fazer essa espécie de aproximação, tudo bem? Mas tudo bem, ó. Você pegou o ponto do meio, fez sua função tabelada, fez sua interpolação polinomial, achou um polinômio de grau menor ou igual a 2, integrou esse polinômio de grau menor ou igual a 2 no intervalo a B, tudo bem? Esse vai ser um aproximador para sua integral de AB de F, tudo bem? Tá. Então essa é a ideia por trás da fórmula de Simpson, nesse caso na fórmula de Simpson simples, tudo bem? Em alguns livros você pode encontrar ele como regra 1/3, alguma coisa assim, tá? Então essa é a ideia. O que a gente vai fazer agora é assim, como todas as condições são simples, a gente consegue obter uma fórmula para ela, tá? Mas de novo, tá? Você não precisa necessariamente guardar a fórmula, guarda essa ideia aqui, né? Então a fórmula de Simpson, você vai usar 3 pontos, fez uma função tabelada com 3 pontos, encontra o polinômio interpolador de grau 2. Legal, você encontrou o polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2, você usa a integral desse polinômio como uma aproximação para a sua integral que você quer calcular, de fato. Bem? O que a gente vai ver agora é que a gente consegue, de fato, obter uma fórmula fechada para essa fórmula de Simpson. Então, ó, você pega lá uma função f de AB em R contínua. Aí é isso, né? Você pega o polinômio interpolador que passa pelo A f de A, pelo M f de M e pelo B f de B, tá? Onde esse M aqui eu estou escrevendo dessa forma, mas o M está simplesmente indicando que é o ponto médio. Tudo bem? Tá, então a gente pode escrever o ponto médio como sendo o ponto inicial mais h, onde h é o comprimento do intervalo dividido por 2. Tá? Então você vai ter a função A, o intervalo AB, aí o ponto médio aqui M, e aqui você faz dessa forma que esse comprimento aqui tem o comprimento H, e esse comprimento aqui também tem o comprimento H. Tá? Então esse ponto M é o ponto que está exatamente no meio do intervalo AB. Tá legal? Então, aí você escreve o polinômio interpolador que passa por esses 3 pontos. O que eu estou usando aqui? Aqui eu estou usando o quê? Os polinômios de Lagrange. Tudo bem? Então, aqui esse P2 de x é o f de A multiplicado pela... Só para lembrar, né? Então, esse aqui seria o f de A multiplicado... Esse aqui é aquela função de Lagrange a L0 de x, né? Lembrar, né? Só que L0 de x quem era? Era x menos x1 multiplicado por x menos x2 dividido por x0 menos x1 multiplicado por x0 menos x2, tá?
onde x0 aqui é o A, o x1 é igual ao M, e o x2 é igual ao B. Tudo bem? Então, esse aqui, então, é o f de x0, né, que é o A, multiplicado pelo L0 de x. Aqui vai ser o f de x1, né, que é o f de M, multiplicado pelo L1, mais o f de x2, multiplicado pela função L2. Esses L1, L0, L1, L2, sendo os polinômios de Lagrange. Tá? Tá, então esse é o polinômio interpolador. Então, pela nossa observação, o que a gente faz? A gente aproxima a integral de AB de f de x dx pelo integral de AB de P2 de x. Tudo bem? Onde P2 é esse polinômio. Tá? É o polinômio interpolador que passa nesses 3 pontos. Então, ele vai ter grau menor ou igual a 2. Tá? Professor, Sim? eu só acabei me perdendo ali sobre aquele H sobre 2. No caso, seria já da fórmula dos trapézios, é isso? Aqui? Não. O que é esse H? Esse H? O H sobre 2, que eu acabei me Tá, perdendo. é só um jeito, assim... porque na fórmula vai ser útil, mas é só um jeito de escrever esse ponto M, né? Você faz assim, quem é esse ponto M, né? Esse ponto M você faz assim, você pega a distância de A a B, então vai ficar B menos A, né? Então B menos A é o comprimento do intervalo inteiro, né? Aí você divide esse cara aqui por 2, que dá só... O que dividir por 2? Vai dar metade do comprimento do intervalo, né? Aí para você achar esse cara aqui, esse M, basta você fazer M sendo igual o começo aqui do intervalo, mais o... Deixa eu escrever esse cara aqui como H, né? Mais H, entendeu? Porque é o A mais metade do comprimento do intervalo. Que aí vai dar justamente o ponto M, que é um ponto médio aqui, entendeu? Tá? Entendi. Tá Mas bom, pensa, obrigada. e outra forma de pensar assim, pensa que esse ponto M aqui é o ponto do meio, então aqui, da distância do A até o M, vai ser uma distância H, e como que ele está no meio do intervalo, a distância do M até o B também tem que ser H, né? Tudo bem? Então, 2 vezes H tem que ser igual a B menos A. Tá? Entendi. Então, H é sempre o comprimento do intervalo dividido por 2. Tá? Tá. Eu não sei se talvez eu perguntei por que aparece os H aqui embaixo. É porque é isso, né? Você vai... tá aqui, ó. Não, apaguei. Por exemplo, esse cara aqui é o L0 de x, que é igual assim. É o x menos x1. X1 é o A. Não, vou escrever a forma. É sempre assim, né? Sobre... Aqui vai ser o x0 menos x1 e x0 menos x2. Só que aí quem é? O A é o x0, o M é o x1 e o B é o x2, né? Então, aqui vai ficar o L0 de x vai ficar como sendo x menos M, aí x menos x menos B, né? Que é o x2 aqui. Aí aqui embaixo que vai ficar aparecer o H, porque é o seguinte, vai aparecer, ó, x0 menos x1. Então, x0 menos x1 vai ser o A menos o M, né? Então, A menos o M vai dar aquele menos H. Né? X0 menos x1 vai dar o menos H. Aqui vai ficar o x0 menos x2, né? Ou seja, vai ser o B menos A. B menos A é a mesma coisa que 2 vezes o H. Né? É porque pensar no intervalo assim, ó. Aqui é o ponto médio, né? Então, esse pedacinho aqui tem comprimento H. E esse pedacinho aqui tem comprimento H. Tá? Então, o A menos o M vai ter comprimento menos H. E o A menos o B vai ter comprimento menos 2 vezes o H, né? Então, aparece ter um menos aqui. Então, pro final, então, por isso que vai aparecer aqui... É mesmo. Aqui tá faltando um 2.
É verdade. Aqui tá Eu já ia, faltando 2. eu já ia perguntar do 2 agora. Não, é verdade. Tá faltando 2 aqui. E tem 2 em algum outro lugar, quer ver? Aqui tá certo, mas aqui também tem um 2, tá? Tudo bem? Então vai ficar esse x menos m, x menos b, só que aqui vai ficar 2h ao quadrado, com menos vai ficar mais. Aqui tá certo, porque você vai comparar, na verdade, ao ponto m, né? Então vai ficar m menos a, depois vai ficar b menos m. Então vai ficar só h mesmo. Mas aqui vai ter um outro erro, que vai ser... Você vai comparar aqui, vai comparar o b menos a, que vai dar 2h também, tá? Então aqui também tem um 2h ao quadrado. Tá, então só tem essas correçõezinhas aqui. Tudo bem? Aqui no meio não vai precisar, né? Porque aqui, ó, como é a função f, o m, então você vai fazer sempre alguma coisa do tipo assim, m menos a e m menos b, né? Então vai ficar só o h mesmo. Aqui, Entendi. Beleza, valeu. tá? Então é isso. Tem essa expressão aqui do polinômio interpolador de grau 2, aí você faz a integral aqui, tá? Então você aproxima a integral da função da f, aproxima pela integral do polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2, que é o que está aqui em cima. E aí você faz uma mudança de variável esperta, e no final você vai ter que essa integral do polinômio interpolador dá uma forma bem simples, né? Dá o h sobre 3 multiplicado pela soma do f de a, mais 4 vezes o f de m, né? Ou seja, 4 vezes o f do ponto médio, mais o f de b. Tudo bem? Então, por final, a gente chega aqui, a regra de Simpson é essa daqui. Então, a integral de AB de f de x dx vai ser aproximado pelo h sobre 3, multiplicado pela soma do f de a com 4 vezes o f de m mais o f de b. Tudo bem? Então, essa aqui é... Então, essa é a forma de Simpson simples, tá? Simples. Professor, por que fica a fórmula de Simpson simples? Vai ter uma mais difícil? Então, porque a gente vai ver aqui mais para frente, mas é assim. Você viu que a gente usou o intervalo inteiro AB, e pegou o intervalo AB ali, pegou um ponto do meio e fez essa aproximação no intervalo inteiro para uma função parabólica de grau 2, né? Aí isso é a mesma coisa que a gente fazia do trapézio. Então a gente pegou o intervalo inteiro AB, fez um trapézio grandão e depois calculou a área desse trapézio e disse que a aproximação, essa área do trapézio era a aproximação da integral da f. Só que lá no trapézio, o que a gente fez depois? A gente pegou intervalos pequenos, né? A gente pegou intervalos pequenos e usou a regra do trapézio em cada um deles. Tá? O que a gente vai fazer aqui depois, que seria a forma de simples repetida, é a mesma coisa. Você pega o intervalo, faz uma divisão lá do intervalo em vários pedacinhos e aplica a regra de Simpson em cada um deles, entendeu? Aí esse que vai ser a forma de Simpson repetida. Ah, entendi. Então, simples é só uma vez, só pra, tipo, isso, aquela exatamente. que tem mais erro e a repetida menos Isso. erro. Né? Então, esse é um bom ponto. Quando alguma coisa tanto o trapézio quanto o simples, eu estou falando que é simples, você usa o intervalo inteiro. No caso do trapézio, você só pega o intervalo, calcula o f de A, o f de B, soma, multiplica pelo comprimento do intervalo e divide por 2. Forma de simples também. Então, você usa o intervalo inteiro. Então, usar intervalo inteiro quer dizer que a forma de simples é só essa. Tudo bem? Quando é repetida, então lá no trapézio você ia dividir o seu intervalo em vários pedacinhos e aplicava a regra dos trapézios em cada pedacinho. E aí, em particular, tinha uma fórmula também para isso, né? Daria o f de A mais f de B, mais 2 vezes o somatório do AF calculado nos pontos, tá? E aqui vai ter uma coisa parecida também, tá? Uma fórmula de Simpson repetida e vai ter uma fórmulinha também para ela. Tá? Mas a ideia é essa. Uma vez que você entendeu o simples, o que você faz? Você tem um simples. Só repete. Isso. Até o nome, né? Você só vai repetir. Sim. Só vai Valeu. repetir. Então, legal. Aqui, aí eu só queria mostrar um pouco como é que fica, né? Ó. Então, você tinha essa função aqui. Vamos comparar os casos simples, né? Você tinha essa função aqui, que o gráfico era o vermelho, né? Só para ficar bem mais claro, tá?
Vamos começar do comecinho. Então, você tinha essa função que o gráfico aqui era essa curva vermelha. Aí você quer calcular a integral dessa função nesse intervalo que vai do 0 até 1. Então, o que você quer fazer? Você quer calcular essa área que está aqui em vermelho. Na regra dos trapézios simples, o que você fazia? Você traçava uma reta que ia aqui do começo do gráfico até o final e aproximava aquela área vermelha por essa área aqui roxa. Tudo bem? Isso era a regra dos trapézios simples. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar trocar essa reta aqui por uma coisa de grau um pouco maior, que seria grau 2, tudo bem? Uma função quadrática, para um polinômio quadrático, que é o polinômio interpolador de grau menor ou igual a 2. Aí você fazendo isso, já vai dar uma coisa assim, ó. Tudo bem? Então já deu uma boa melhorada, tá vendo? Porque agora você vai trocar aquela área vermelha por essa área que está em roxo aqui, mais esse pedacinho em azul. Tá? Claro, você está fazendo aproximação, então não é esperado que você vai obter, não é assim razoável esperar que você vai obter o valor exato. Mas olha que o erro que a gente está cometendo aqui é o quê? Esse pedaço que está sobrando, mais esse pedaço que está, na verdade, faltando, né? Está faltando cobrir do vermelho, mais esse pedacinho aqui em azul que está sobrando, né? Está sobrando a área vermelha. Inclusive, esse aqui vai compensar um pouco esse erro que está aqui. Então, o erro, na verdade, vai ser bem menor do que se você comparar com o dos trapézios. No trapézio tinha toda essa área aqui vermelha, está aparecendo. Sabe, toda essa área aqui vermelhinha. Esse era o nosso erro que a gente cometia usando o trapézio simples. Agora, usando Simpson, você vê que o erro diminui bastante, né? Tá? Porque tem essa parte aqui e tem essa outra parte que está com erro, né? Mas esse aqui é o erro por excesso, esse aqui é por falta. Se você pegar esse que está o excesso aqui e descontar um pouco pela falta, vai ficar só uma arinha bem pequena, né? Do erro. Tudo bem? Então é isso que a gente está fazendo nesse caso. E de forma análoga que a gente tinha para o trapézio, a gente também consegue calcular o erro que a gente comete, esse erro que a gente está cometendo, né? Tem uma fórmula para ela, que eu não vou deduzir, mas o erro que a gente está cometendo, né? Então, o que a gente quer calcular é a integral. Como em muitos casos, a gente não consegue, a expressão é muito difícil, a gente troca a integral pelo esse valor aproximado dada pela regra de Simpson, tudo bem? Aí o erro que você comete vai ser da ordem de menos h elevado a 5, né? O h é metade do comprimento do intervalo, dividido por 90, multiplicado pela derivada quarta da f, calculada no ponto C, onde C pertence ao intervalo AB. Tá? Mas, de novo, acho que eu cheguei a comentar isso na fórmula trapézio. Isso aqui é uma fórmula assim, bastante teórica, né? Que muitas das vezes fica difícil você de fato calcular esse erro. Por quê? Porque muitas vezes a gente nem tem a expressão da f inteira, só tem a expressão da f em alguns pontos. Então imagina descobrir qual que é a derivada quarta dessa função e ainda assim descobrir quem é esse ponto C que faz essa igualdade aqui, tudo bem? Então esse aqui é só como posso dizer, uma fórmula que é assim, uma fórmula bem teórica, tá? A gente de fato consegue calcular o erro, mas na verdade a gente não consegue porque você nem sabe quem é esse valor C que está entre A e B. Porém, o que ela é interessante é o seguinte, ela pode ter um corolário interessante. Né? Que é assim, suponha, vou chamar isso aqui de erro, tá? Esse erro, tá? Só para ficar claro, o que é esse erro aqui? É a soma desse pedacinho que está faltando aqui, menos esse pedacinho que está sobrando. Tudo bem? É isso. É esse pedacinho aqui, menos esse pedacinho que está sobrando, tá? Esse é o erro. É o erro que você está cometendo na integral, né? Então, corolário é assim. Onde que essa forma pode nos ajudar, né? Se, de alguma forma, você sabe que a derivada quarta da função tipo, ela é limitada por uma constante m, qualquer que seja x pertencente ao AB, então, aí você pode ter uma limitação, aí sim você pode ter uma limitação por erro, né? Então, o módulo do erro vai ser menor ou igual a h elevado a 5 sobre 90 multiplicado por m. Tá?
por que essa forma de eu é legal? Que é assim, você vai ter a integral da função, tá? Em caso que você só conhece a função em alguns pontos, aí realmente não fica muito fácil de você inferir como é que é o erro, né? A não ser que você tenha informação adicional, né, sobre a derivada quarta da função. Mas suponha que, na verdade, a integral da função você tem a expressão da f. E pode ser uma expressão muito complicada assim para você fazer a integração, tá? Mas sabendo que você tem a expressão da f, e você tem a expressão da f, derivar assim geralmente é mais fácil, né, do que integrar. Então você pode derivar ela 4 vezes e aí você vai chegar numa expressão da derivada quarta. E aí, de certa forma, você pode olhar a expressão da derivada da f até a derivada de quarta ordem, olhar a expressão dela e olhar o intervalo onde está definido, né, que é esse intervalo AB, e você lá consegue alguma coisa que consiga majorar o módulo da derivada, né? Ou seja, encontrar esse valor de m. Se você encontrar esse valor de m, aí você pode garantir que o erro, o módulo do erro vai ser menor ou igual a h elevado a 5 sobre 90 multiplicado por esse valor de m que você encontrou. Tudo bem? Então, então, em alguns casos, né, que você consegue, de fato, calcular um limitante superior para o erro que você está cometendo. Tá? Legal, vamos fazer então um exemplo, que é o exemplo da função f de 0 a 1 a r dado por f de x igual a x ao cubo. Né? Isso aqui é um exemplo legal que a gente consegue até comparar os métodos. Legal. Tá, então, primeiro assim, né? Essa função x ao cubo é um polinômio, como já disse anteriormente, polinômio é fácil de você calcular a integral, tá? Então, mas vamos fazer aqui só como exemplo, aplicando a regra de Simpson. Depois é bom que, como que ela é uma função simples, a gente consegue comparar o resultado real. Tá? Então, vamos lá. Então, é a função que vai de 0 a 1. Zero a 1 em R, e a função cúbica, né? Tá? Aqui a gente consegue fazer... Então, a função cúbica a gente está querendo considerar no intervalo que a gente quer, então é a função 0, 1. Então, a função cúbica ela vem para cá, ela sobe bem rápido, né? E o que a gente quer calcular é essa área que está aqui, né? Que quase parece um triângulo, mas um lado dele é bem curvo aqui, né? Então, é essa área que a gente quer calcular. Só que a gente vai calcular essa área, não calculando a integral diretamente, mas vamos fazer uma aproximação usando a regra de Simpson simples. Tá? E o que você faz para usar a regra de Simpson, né? Primeiro, o H. O que era o H? Era o comprimento do intervalo dividido por 2, né? Aqui o comprimento do intervalo é 1. Então, o H aqui é meio. Tá? O A gente sabe que é o primeiro elemento do intervalo. O M é o ponto do meio, né? Aqui, então, o intervalo vai de 0 a 1. Então, o ponto do meio é o meio. E o B a gente sabe que é 1. Tudo bem? Então, pela regra de Simpson, a integral de 0 a 1 da nossa f de x é aproximadamente, né? Era h sobre 3 multiplicada por f de a mais 4 vezes f de m mais f de b. Tudo bem? Isso aqui é a nossa regrinha de Simpson. H sobre 3 mais f de a mais 4 vezes f de m mais f de b. E então isso é igual a h sobre 3, então vai ficar h é meio, né? Então aqui vai ficar 1/6 de f de a. Então f de a, o a é 0. A função f é x ao cubo, então f de a vai dar f de 0, que é igual a 0. Depois vou ter 4 vezes o f de m. O m é meio, né?
Então, x ao cubo vai dar 1/8, né? Mais f de b. Quanto que é f de b? F de b é 1, né? Então, f de 1 é 1. Ok, isso aqui vai dar 1/6 de 4, meio mais 1, dá 3/2, né? É isso, né? 4 dá meio mais 1, dá 3/2. Então aqui no final vai dar 1/4. Tudo bem? Então aqui deu 1/4. Tá bom? Aqui ficou claro? Então a regra de Simpson deu 1/4, né? E se você quiser desenhar aqui como é que ficaria essa aproximação. Então, o que a gente queria calcular aquele vermelho, o que a gente está calculando é esse azul aqui, né? Então o azul tem essa parte aqui que cobre a parte vermelha e sobra um pouco, né? Tá sobrando um pouco. Só que aqui ele não consegue cobrir essa parte vermelha, mas ele coloca adicionalmente essa parte aqui que está aqui embaixo azul. Tudo bem? Professor, esse 1/4, então, a gente está multiplicando a função? Ou não tem nada a ver? Que eu não... Eu Não, sei que 1/4 é o que a gente fez essa continha aqui, deu 1/4. 1/4 é o valor aproximado dessa integral. Tá bom. Tudo bem? Usando essa regra de Simpson. Tudo bem? Tá. Aí deu 1/4. Tá bom? Só para comparar, se a gente usasse a regra dos trapézios, quanto é que daria? Pela regra dos trapézios, essa integral de 0 a 1 de f de x dava o quê? Dava aquela área do trapézio, né? Então daria o comprimento do intervalo, né? Então o comprimento do intervalo é 1 dividido por 2, aí multiplicado pelo f de a e o f de b. O f de a no caso, o a é 0, o f de a vai dar x ao cubo, dá 0. E o f de b é 1, né? Então o b é 1, então o f de b é o f de 1, que vai dar 1. Então na regra dos trapézios aqui vai aparecer só 1, então vai dar meio. Tá? Então pela regra dos trapézios, daria o valor aproximado da sua integral daria meio. Tá? Tá, e aqui, como é a função s ao cubo, a gente consegue encontrar o valor real, né? O valor real, né? Porque é a integral da função cúbica, né? Então a integral de 0 a 1 de f de x dx é igual a integral de 0 a 1 da função x ao cubo, né? Que é igual a x à quarta sobre 4 entre 0 e 1, que dá exatamente 1/4, né? Tá? Então, Não, então olha que legal. O valor que a gente queria encontrar, de fato, que era essa integral aqui, dava 1/4. Você vê que a regra de Simpson, ela inclusive deu exatamente esse valor de 1/4. Tudo bem? Então é uma aproximação assim muito boa, tão boa que na verdade deu o valor exato. Tudo bem? Mas, então aqui deu 1/4. Você vê que a regra dos trapézios ela erra bem mais, né? Porque ela te deu para você meio. Tudo bem? Então a regra dos trapézios ela errou, e errou bem mais, né? Porque o valor real era 1/4. Mas a regra dos trapézios te deu meio. Por outro lado, a regra de Simpson, né, deu exatamente o valor de 1/4. Tudo bem? Tá? Porque se você olhar aqui a regra dos trapézios, se você fazer... Se você for fazer a regra dos trapézios, então o que a gente queria calcular é essa região que está aqui como roxo, mas o que você entrega é toda essa região aqui em azul, tá? É fácil de ver, na verdade, você está entregando, na verdade, essa área desse triângulo aqui inteiro. Ó. Tá vendo? Então, tá vendo essa parte que está em azul aqui? Essa parte é o erro que está cometendo. Tá?
Então, esse é um erro é um erro grande, né, que você comete. Aqui no caso do Simpson, você vê que não, é um erro bem pequeno. Na verdade, esse erro é zero. Por que esse erro deu zero, né? Deu exatamente o valor? Porque você vê que aqui tem uma área que está sobrando, aqui também tem uma área que está sobrando, e aqui tem uma área que está faltando, né? O que acontece é que essa área que está sobrando, essas duas áreas sobrando e a que está faltando acabam sendo iguais, né? Por isso que o erro acaba dando zero. Tá? Mas olhando assim o gráfico é difícil, né? De saber que tipo, é igual. Então, na verdade, quando eu fiz esse exemplo aqui, eu fiz ele de novo, parece tudo certo, mas vocês dão uma verificada, tá? Porque pode ser que tenha... Você deu uma Beleza. verificada. Porque no gráfico aqui não parece tão... Porque que acontece? Parece que essa área aqui é um pouco maior, né? Tá Mas sobrando. às vezes. Eu acho que essa daí que você tá mostrando deve ser anular com essa que tá faltando e aí sobra um pouquinho de erro, eu acho. Então, Olhando, né, assim, mas não sei também. Não, eu também achei tipo, muito estranho, né? A gente fez a aproximação, deu exatamente o valor, assim, deu exatamente o valor, né? Na verdade, eu queria que desse uma coisa aproximada, mas aqui deu exatamente o Mas é, valor da mas integral. é, mas é possível, tipo assim, dar um valor Não, exato dá, ou não, não? é possível, tipo, não Hum. não tem nada falando assim que vai dar sempre... por exemplo, aqui a gente está fazendo aproximação para um polinômio interpolador de grau 2, certo? Se você colocar... Se a função que você está querendo integrar já é um polinômio de grau 2, aí vai dar de grau 2 é menor ou igual a 2, o valor vai dar exato. Tá? Ah, Tudo faz bem? sentido mesmo. Uhum. Entendeu? Faz sentido, porque você tem lá um polinômio de grau 2, aí você vai aproximar para o polinômio de grau 2, vai dar o mesmo, né? Aí a integral aí tem que dar igual, tudo bem? Então, aqui fiquei na dúvida porque deu um x ao cubo, né? Então, você está aproximando o x ao cubo uma função de grau menor ou igual a 2 no intervalo 0,1. Tá? Então, a integral deu igual, aí você, não sei, por isso que é bom vocês dar uma verificada para ver se talvez alguma continha aqui que eu fiz que pode estar alguma coisa errada, tá? Mas é uma boa observação. Se é um polinômio de grau menor ou igual a 2, você usa a regra de Simpson. Isso, o valor das integrais tem que ser igual, tudo bem? Quando você aumenta o grau aqui, ou se você coloca uma função que não é polinômio, aí é natural, na verdade, que o valor fique um pouco diferente. Tá? Bom, tudo bem aqui nesse exemplo? Legal. Bom, mas aí, exatamente, né? Agora tem a regra de simples repetida, tá? O que é repetida? Você tem um intervalo grande, ao invés de você usar só uma vez a regra de Simpson, você vai aplicando em cada um dos pedaços. Tudo bem? Você divide seu intervalo de uma forma assim razoável, né? E você aplica em cada um dos pedaços. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu intervalo AB, você vai dividir lá em N pontos, né? Então, o A vai ser o primeiro ponto, que é o x0, depois você vai pegar um x1, x2, xn, o xn vai ser seu último ponto, tá? Aqui é uma observação que depois vai ficar claro que esse N aqui que você tem que pegar tem que ser par. Por que tem essa exigência de ser N tem que ser par? Porque aqui, diferentemente dos trapézios, para você construir um polinômio de grau menor ou igual a 2, você vai precisar de 3 pontos, né? Então, de certa forma, você vai ter que ficar fazendo o quê? Pegando de 3 em 3 pontos. Tudo bem? Tá? E aí, esse igualmente espaçado aqui é só para... Porque o que a gente vai fazer agora, a gente vai deduzir uma fórmula, tá? Então, só por isso que é bom que eles sejam igualmente espaçados. O que quer dizer é que a distância de um ponto para o outro é sempre que eu estou denotando por H. Tudo bem? Porque lembra, quando a gente fez a forma de Simpson simples, aquele H era a metade da distância do intervalo. Inclusive, a distância em qualquer dois pontos, né? Dois pontos seguidos era sempre H, tá? Distância de A até M era H e distância do M até o B era H. Então aqui a gente tenta replicar isso dizendo que você vai pegar N pontos,
mas a distância de cada um desses n pontos é igual a h, um h fixo. Tudo bem? E aí você vai ter essa expressão aqui, tá? Mas antes de falar mais dela, o que você está fazendo é assim. Você vai ter seu intervalo lá, você vai ter seu ponto, o A que é igual a x0, depois você vai ter um ponto x1, deixa eu ver só. Então, a ideia de usar o simples repetido é assim. Você pegou seu intervalo que vai do A até o B, aí você colocou mais pontos lá. Tudo bem? Você colocou n mais 1 pontos, onde n é par. Aí o que você faz? Na ideia do trapézio, você pegava o x0 a x1 e usava e fazia o trapézio nessa parte x0 a x1. Aí depois você fazia o quê? Você fazia o x1, x2, depois você fazia x2, x3, x3, x4, assim por diante. Tudo bem? Aquela era a regra do trapézio. Então você faz o trapézio em cada um dos pedaços e soma. Tá? Aqui é um pouquinho diferente, que é assim. Lembra? Nessa regra de simples, a gente tinha aquela história do ponto meio, né? O ponto médio de cada um dos intervalos. Então, em particular, você precisava de 3 pontos sempre para você fazer essa operação. O que a gente vai fazer aqui? Para ficar as coisas um pouco mais simples, você faz assim. Você precisa de 3 pontos, né? Então, você vai fazer assim. Ao invés de você pegar o x e o x0, ou você pegar o x0 e o x1, você pega o x0, o x1 e o x2. Tudo bem? Aí você aplica a regra de Simpson. Você aplica a regra de Simpson nesses pontos aqui, ó. Tudo bem? Por que você faz isso? Ó, porque agora o x0 faz o papel de A mesmo, o x2 vai fazer o seu papel de B, e o x1 é o ponto já que está no meio entre x0 e x2. Tudo bem? Então o x1 vai ser o ponto do meio. Tudo bem? Então, você fez a divisão de intervalo, aí você aplica a regra de Simpson nesse quadradinho, nesse retângulo vermelho. Tudo bem? Aí depois você passa, o seu passo vai ser o seguinte: você vai agora aplicar a regra de Simpson nesse intervalinho aqui, que vai de x2 a x4. Tudo bem? Então você vê que você sempre está pegando 3 pontos. E aí você continua. Agora vai ser do x4 até o x6, né? Tudo bem? E aí você vai até chegar ao xn. Tudo bem? Tá bom? Então você dividiu o seu intervalo em n mais umas partes, onde o n tem que ser um par, né? Então você aplica entre o x0 e o x2, depois você aplica entre o x2 e o x4, depois você aplica entre o x4 e o x6 e assim até esgotar seus pontos. Tá? Então você sempre vai pegando de 3 em 3. Tá legal? E aí você aplica o Simpson em cada um desses pedaços, aquele Simpson, a regra de Simpson simples, depois soma. Tá? E aí ele acaba ficando uma expressão bem interessante. Ó. Então você fez essa... Você encontrou esses n mais 1 pontos, né? Onde n é par. E você supõe que a distância entre cada um desses pontos aqui é tudo h, tá? Então a distância entre x0... A distância entre x0 e x1 é h, entre x1 e x2 é h, e assim sucessivamente, tá? Tudo h. E aí você vai ter essa fórmula aqui, ó.
integral de AB de f dx vai ser agora aproximado por h sobre 3 mantém. Tá? E aqui tem tipo uma regrinha, né, para vocês memorizarem isso aqui. Seria assim, h sobre 3. Aí, assim, os pontos externos, o f de A e o f de B, você simplesmente calcula o valor de f no ponto A mais o f de B. Tudo bem? O f de A e o f de B. Mais 4 vezes os pontos que sempre ficam no meio. Tá? E aí, os pontos que ficam no meio é fácil de lembrar. Então, ó, o x1 ficou no meio, né? Nesse intervalo ele ficou no meio. O x3 também ficou no meio. O x5 vai ficar aqui no meio. Esses pontos, eles têm uma relação, né? Porque o índice deles é ímpar, né? Esse é o x1, esse é o x3. Aqui quem vai ficar no meio é o x5, tá? Então, os caras que são ímpar, você soma e depois multiplica por 4. Tudo bem? Então, os caras que são os índices ímpares, você soma tudo e multiplica por 4 no final. E os caras que são pares? Você soma todos os caras que são pares e multiplica por 2. Tá? Aqui só tem uma correção, que aqui não é o xn não, tá? Aqui é o xn menos 2. Tá? Porque o xn é o b, né? Xn é o b e o b já está aqui. Então, você não repete nenhum índice aqui. Tudo bem? Então isso aqui é uma fórmula fechada, mas é usando essa ideia, tá? Então, para facilitar, guarde essa ideia, que use essa ideia, executa essa ideia, que você vai chegar no mesmo resultado. Aqui só está um jeito um pouco mais simplificado, né? Então, isso aqui seria a fórmula de Simpson repetida n vezes, n sobre 2, na verdade, vezes, mas com n mais 1 pontos. Então, você vai fazer o h sobre 3, aí multiplicar pela soma dos pontos da f calculada nos pontos extremos, mais 4 vezes a soma da f nos pontos de índices ímpares, mais 2 vezes a soma da f calculada nos pontos de índice par. Tudo bem? Tá? E também a gente tem uma fórmula fechada para erro, tá? Então o erro que a gente está cometendo é da ordem de esse somatório de k igual a 1 até n sobre 2. N sobre 2 de h quinta sobre 90 multiplicado por esse ck, onde esses ck's aqui vão pertencer ao intervalo x, acho que é 2k, a x2k mais 2. Ali é um N sobre 2, professor, que eu não tô enxergando direito. Ah, tá, é isso. Aqui é um n sobre 2. Tá bom, valeu. É mais um motivo porque que o n tem que ser par aí, né? N sobre 2. De novo, né? Isso aqui é bom você ter essa forma de erro e tal, que saber o erro exato ficaria complicado, porque você teria que saber a derivada da função a quarta, mas vale um corolário parecido, né? Se você sabe de alguma forma que a sua função, a derivada a quarta, você consegue ver que a derivada no intervalo é limitada, então você também consegue obter uma limitação para o erro, tudo bem? Então vale uma coisa parecida, né? Se essa derivada aqui é sempre a norma, o módulo da derivada é sempre menor ou igual a m, você pode trocar aqui por um m, né? Então você consegue fazer um limite superior para o erro, tá? Para o módulo do erro. Legal, vamos fazer então um exemplo para vocês verem como é que ficaria. Vamos fazer o mesmo exemplo, que seria aquela f de 0,1, que é a x ao cubo, tá?
Legal, então eu tenho f de 0 a 1 aos reais, f de x é igual a x ao cubo. Aí vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a regra de Simpson, né? Vamos aplicar com n igual a 4. Tá? Então, n igual a 4, então eu tenho... isso aqui é com n igual a 4, então teremos... A gente sempre vai ter, então, n mais 1, que é igual a 5 pontos. Tá? Aí como é que você faz para encontrar esses pontos? Você faz assim, então o h, que é a distância de cada um dos pontos sucessivos, tem que ser a distância, o comprimento do intervalo, né, b menos a, sobre esse n mais 1. Nesse caso vai dar 1 sobre 5, que vai dar 0,2, tá? Então, o nosso h é 0,2. Então, a distância de cada um ponto sucessivo é 0,2. Então, para você descobrir quem são esses pontos, você vai ter aqui, você vai ter o 0, você vai ter o 1, né? Aí os pontos são os seguintes, né? Então, 0 mais 0,2 vai dar 0,2. Aqui vai dar 0,4. Aqui vai dar 0,6. 0,8 e 1. Tudo bem? Então, nosso intervalo ficou x0. Então, esse aqui é o x0, né? Esse aqui é o x1. Esse aqui é o x2. Esse aqui é o x3. Esse aqui é o x4 e esse é o x5. Tá certo aqui? 2, 4, 6. Um, dois, três, quatro, 5. Peraí, tem que ser... Porque eu tô com 6 pontos aí, né? Então, aqui tem que ser o n mesmo, que é igual a 1 sobre 4, que é igual a 0,25. Senão eu vou ter muito mais pontos do que eu quero. Porque o n tem que ser igual a 4. Então, eu tenho 5 pontos. Então, é 0, 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Isso, porque aí sim vai ser o x1, x2, x3 e x4, né? Tá? Então, se n igual a 4, o último índice do elemento tem que ser o x4. Então, eu vou ter 5 pontos, aí eu divido o intervalo em b menos a dividido o número dividido por n, né? Vai ser 1 sobre 4, que é igual a 0,25. Então, quer dizer que eu vou andar de 0,25 em 0,25. Então, vai ser o primeiro ponto é 0, né? Eu tenho que ter o primeiro ponto de intervalo. Aí depois eu faço 0 mais 0,25, que vai dar 0,25. Aí o próximo ponto vai ser o 0,25 mais o 0,25, que é o h, vai dar meio. Aí depois é o 0,5 mais o h, que é 0,25, então vai dar 0,75. E o último ponto vai ser o 0,75 mais 0,25, que vai dar 1. Tudo bem? Então eu vou ter o intervalo 0,1 com esses 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Tudo bem? Tá legal? Porque o que acontece? O que a gente vai estar fazendo, na verdade? A gente vai estar aplicando a regra de Simpson para esses pontos, esses 3 pontos, né? Depois a gente aplica a regra de Simpson para esses 3 pontos. Tudo bem? Usando aquela fórmula que a gente tinha visto anteriormente. Só que, então, o que isso aqui vai dar?
Então, integral de A a B, né, de 0 a 1, né? Integral de 0 a 1 de x ao cubo dx era igual a, era o h, né? É assim, vai ficar assim, ó, eu vou só escrever, então vai ficar h sobre 3. Isso é um cubo? Não, é só h sobre 3, né? H sobre 3, aí multiplicado por f de A mais f de B, tudo bem? Bom, mas o A é sempre o x0 e o B é sempre o x4, xn, né? Então aqui é o x0, esse aqui é o x4, tudo bem? Mais, olha aqui, mais 4 vezes os caras que têm o f calculado nos elementos que tem um índice ímpar, tá? Então vai ficar mais 4 vezes os elementos de índice ímpar. Quem tem ímpar aqui? Tem o 0,25, né? Então é f de x1 mais o f de x3. Tudo bem? Mais 2 vezes o f calculada nos pontos de índice par. O par vai ter o zero que já vai estar aqui, então esse primeiro ponto você não coloca. Depois vai ter o x2. Depois x3 e o x4 já está aqui. Então só vai ter o f de x2. Tudo bem? Tá certo? Então é h sobre 3 de f de x0 mais f de x4, né, que é aquele ponto A e o ponto B, mais 4 vezes a soma da f calculada nos elementos de índice ímpar. Então, ímpar eu vou ter 1 e o 3, tá? E 2 vezes o f calculado nos índices pares. Pares eu vou ter só o x2, tá? Porque o x0 e o x4 já estão aqui, que são os pontos extremos, tá? Então, isso aqui vai dar o quê, então? Só substituindo? O h é o quê mesmo? 0,25, né? 0,25 sobre 3, multiplicado. F de x0. X0 é 0 e a função é x ao cubo, então vai dar 0, né? 0 mais f de x4. X4 é 1. 1 ao cubo é 1. Mais 4 vezes f de x1. X1 é 0,25, então é 1 quarto, né? Então, vamos ver esse quadro. Então vai dar 1 sobre 64, mais x3 é... x3 é o 2/3, né? É... 0,75... Peraí. Tô confuso. É meio mais 1 quarto, né? Que é igual a 2, 3 sobre 4. Isso. 0,75 é 3 sobre... Isso. Mais 3 quartos... Ah, 3 quartos. 3... Isso aqui é 0,75, né? Então, isso aí é o cubo, vai dar 3 vezes 3, 9, 3, 27, sobre 4 vezes 4, 16, 64, né? Isso. É isso mesmo, né? Isso, 27, 64. Mas, beleza. Aí mais 2 vezes o f de x2. X2 é meio. Então, é 1 sobre 2, vai dar 1/8, né? Tudo bem? Então, aqui vai dar 0,25 sobre 3, multiplicado por... que vai dar 1 mais... Então, 27, 28 sobre 64, 4 multiplicado por 28 sobre 64, mais 4 vezes 28, mais 64, dividido por 2 vezes 8...
eu colocar aqui. Vai dar 16 sobre 64, né? Isso. Então aqui eu vou colocar 64. Faço a menor ideia se aqui são as melhores simplificações que eu estou fazendo, mas vamos lá. Eu fiz direto, vai dar um número bem loucão. Bem Ixi. grande, tipo, por fração. Se não for arredondando. Vai dar 4 vezes 28. Não tem nenhum menos aqui, não? Não, né? Que coisa. Vai dar 64. Que vai dar 64 mais 16 mais 4 vezes 28. Tá aí? 4 vezes 28 mais 64 mais 16. 192. Então aqui vai dar 1 sobre 12 multiplicado por 192 dividido por 64. Tá, deu umas contas feias aqui, mas tudo bem. Provavelmente as simplificações que eu fiz aqui no caminho com certeza não foram as melhores, mas é isso que é interessante, né? O resultado deu 0,25, que é aquele 1/4, na verdade, já. Né? Inclusive, a gente já tinha até obtido ele. Que, de novo, deu o valor... Esse valor aproximado está dando, na verdade, o valor exato. De novo aqui, tá? Dá uma verificada. Tá, mas então aqui era só um exemplo para mostrar como é que é feito a continha quando você tem que usar a regra de Simpson repetidas, tá? Então aqui, na verdade, a gente repetiu quantas vezes? Repetiu 2 vezes. Então, se o n é igual a 4, você vai repetir ele 2 vezes, né? Que vai ser nesse bloquinho azul e no bloquinho vermelho. Então, esse aqui eu acho que é um exemplo bem completo, né? De como é que se obtém os pontos e como que faz o cálculo. Tudo bem? Alguma dúvida? Acho que isso era o que eu tinha para falar na aula de hoje. Deixa eu interromper a gravação.